Gerenciamento de mudanças nas organizações. Planejando uma mudança. As etapas para um planejamento do gerenciamento de mudanças giram em torno do agendamento do projeto, gerenciamento de riscos e envolvimento das partes interessadas. Vamos ver neste capítulo um breve detalhamento dessas etapas. Definindo a abordagem de mudança. Inicie coletando os requisitos para o gerenciamento de mudanças. Considere a avaliação da prontidão para mudanças, o escopo do gerenciamento de mudanças e a coordenação do gerenciamento de mudanças. Por exemplo, a coordenação entre o gerenciamento de um programa e a de um projeto. Identifique o seguinte: requisitos de projeto, redesenho de processos, incluindo o nível de complexidade ou de interação com outros processos e conhecimentos necessários. Identifique os requisitos de design organizacional, equipes, relações de subordinação, estruturas organizacionais, políticas, procedimentos e conhecimentos necessários. Identifique os requisitos de competência e habilidades, requisitos de comunicações e os interesses das partes interessadas. Identifique os requisitos dos benefícios, a aceitação, a adoção e sustentabilidade da mudança. E, finalmente, identifique os requisitos culturais, tais como as atitudes, agendas políticas, influências externas, etc., que afetam a adoção ou sustentabilidade da mudança. O objetivo da coleta de requisitos de uma perspectiva de gerenciamento de mudança é o de expandir o conhecimento da equipe do projeto sobre todas as necessidades e os impedimentos potenciais. Uma vez reunidos, esses requisitos podem ser indicativos de mudanças mais adaptativas às atividades de gerenciamento de um programa, um plano de engajamento das partes interessadas ou um plano de transição. Lembre-se, como acontece com qualquer outra mudança nos planos do projeto ou programa, a aprovação das partes interessadas é importante para quaisquer mudanças nos planos gerados a partir dos requisitos de gerenciamento de mudanças. Definindo a abordagem de mudança. Na definição, sequenciamento, recursos e demais atividades de gerenciamento de mudança, aplique habilidades críticas de gerenciamento, tais como criação de estruturas de divisão de trabalho, agendamentos, os planejamentos de recursos e orçamentos. Definição, sequenciamento, recursos e atividades de gerenciamento de mudança de orçamento. Coordene o planejamento de recursos de forma eficaz, porque muitas vezes é extenso quando grupos grandes e múltiplos de partes interessadas estão envolvidos. Use facilitadores experientes quando grupos grandes ou múltiplos de partes interessadas estão envolvidas. Pode haver implicações de aquisição e orçamento quando não existe expertise na organização. Desenvolva modelos e ferramentas padrão em toda a organização para a coleta de requisitos de gerenciamento de mudanças, estimulando o pensamento, reduzindo o tempo e fornecendo uma abordagem ordenada para o gerenciamento de mudanças. E, finalmente, esboce sequência de atividades e recursos necessários para fazer a transição da mudança para as operações de negócios. Considere o uso de etapas adicionais, como testar novos processos para apoiar a mudança, verificar se as mudanças na política foram bem comunicadas e etc. Identifique medidas de realização de benefícios. A taxa de adoção da mudança é um indicador para obtenção dos resultados desejados. Uma atividade importante no gerenciamento de mudanças é garantir que existam sistemas de medição, metas
e recursos organizacionais sólidos para continuar a medição operacional da adoção total da mudança e dos resultados resultantes ao longo do tempo. Quando um projeto não faz parte de um programa, o planejamento da medição operacional torna-se responsabilidade da equipe do projeto. O mapeamento de benefícios e os registros de benefícios são ferramentas úteis para visualizar os benefícios planejados e rastrear as medidas que serão avaliadas. Essas medidas podem ser qualitativas e quantitativas e devem abordar taxas de aceitação, com que rapidez e qual a percentagem de pessoas que estão trabalhando para conseguir a mudança versus aqueles que são contra e aqueles que não estão fazendo nada. Taxas de adoção. Com que rapidez e quantos estão alcançando proficiência para atuar no ambiente alterado. Resultados do projeto. Qual é a taxa aceitável para movimento de um estado de linha de base para um estado de destino? E premissas. Quais testes estão sendo usados para determinar a validade das premissas? Esclareça os riscos para aceitação, adoção e realização de mudanças e planeje atividades para mitigação dos riscos apontados. Os riscos do gerenciamento de mudanças tendem a ocorrer em áreas onde há uma incapacidade de alcançar ou absorver todos os benefícios, ou onde há mudanças no ambiente contextual, ou seja, mudanças na cultura organizacional. Os riscos para obter benefícios de mudança se enquadram em várias categorias. Riscos de pessoas, por exemplo, formas de resistência à mudança, agendas políticas, competição pelo poder e medo de perda de status ou emprego. Riscos culturais, por exemplo, prevenção de risco, pensamento de grupo, políticas ou normas que contraindicam a mudança, cultura de controle, caminhos da tomada de decisão pouco claros ou normas. Risco de desenvolvimento de capacidade, por exemplo, risco nos treinamentos insuficiente e nos reforços de aprendizagem, incapacidade de responder a perguntas ou problemas, baixa capacidade ou baixa capacidade inicial, métodos inadequados para institucionalizar a aprendizagem, reter ou proteger o conhecimento, falta de aprendizagem informal e etc. Riscos de desenvolvimento de processos, por exemplo, envolvimento insuficiente dos funcionários na definição de processos, processos dominados por pessoas com uma única qualificação, falta de experiência com ferramentas de desenvolvimento de processos, decisões de trabalho tomadas apenas em níveis elevados, risco de estrutura organizacional ou de gerenciamento. Por exemplo, liderança fraca, muitas camadas de gerenciamento, autoridade de tomada de decisão dispersa, matriz de gerenciamento, definições de funções pouco claras. Risco de tempo, por exemplo, prazos inaceitáveis para absorção de mudança, prioridades de tempos concorrentes de recursos necessários para o projeto e riscos ambientais. Por exemplo, volatilidade do mercado, mudança de concorrência, mudança na tecnologia, mudança de liderança, incerteza regulatória ou jurídica e incapacidade de absorver a magnitude da mudança. Planejando o envolvimento das partes interessadas. Em um esforço de mudança em grande escala, adote planos separados para cobrir áreas-chave, tais como atividades de comunicação, atividades de recursos humanos e atividades de desenvolvimento de processos. Os projetos devem usar estratégias de gerenciamento adequadas para envolver efetivamente as partes interessadas em todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise de suas necessidades, interesses e impacto potencial sobre o sucesso do projeto.
O plano de gerenciamento das partes interessadas, mais apropriadamente visto como um plano de engajamento das partes interessadas no gerenciamento de mudanças, incorpora um planejamento avançado para comunicações, mas também é projetado para identificar as comunicações necessárias com base na ocorrência de riscos identificados no registro de riscos. O plano de gerenciamento das partes interessadas aborda os principais participantes e mensagens e faz uso extensivo da avaliação da prontidão para mudanças, das suposições descobertas durante a definição dos requisitos e do registro de riscos ao definir ações proativas e adaptativas ou reativas. O plano de gerenciamento das partes interessadas deve informar, criar propriedade e distribuir a tomada de decisão, explorar e desenvolver relacionamentos importantes entre as partes interessadas, convidar e compartilhar conhecimentos e experiências relevantes, construir confiança e competência, identificar e abordar problemas, preocupações e resistência, e reforçar um movimento bem-sucedido para o estado futuro. O plano deve definir claramente as responsabilidades, cronogramas e as responsabilidades adaptativas para os patrocinadores, gerente de programa, os líderes, integrador, gerente de projeto, liderança operacional e as parcerias externas. O modelo de plano de gerenciamento de comunicações cobre vários espectros simultâneos de atividades de comunicação. Alguns exemplos: mensagens constantes, que são mensagens planejadas que mantêm objetivos, planos e expectativas em destaque. Na maioria das vezes, é uma mensagem de cima para baixo. Mensagens cíclicas, que oferecem atualizações em tempo real durante o curso da mudança. Embora planejado em termos de tempo e métodos, o conteúdo da mensagem responde a novas informações, como problemas ou sucessos, e oferece fatos e suporte emocional. As mensagens são mais bem transmitidas pelo gerente próximo às pessoas afetadas. Portanto, pode haver várias variações de estratégias de mensagens cíclicas. O feedback também é uma estratégia de mensagens planejada e contínua durante a mudança. As informações são solicitadas aos funcionários e essas informações servem como uma entrada para mudanças adaptativas no programa ou no plano de gerenciamento do projeto, e que podem desencadear respostas aos riscos. E as mensagens situacionais, que são explosões de informações usadas quando algo novo é descoberto ou um problema é descoberto e já resolvido. Transição e a integração do plano. Considere as ações e atividades de trabalho necessárias para fazer a transição eficaz dos resultados do projeto para as operações normais de negócios. Isto quando não incluídos no plano de gerenciamento do programa. Existem 3 categorias de atividades que são úteis para considerar e construírem um plano de transição do projeto conforme apropriado. Categoria 1, transição de volume e tamanho, passando de um ambiente piloto, de amostra ou de teste para um ambiente totalmente operacional. Categoria 2, transição de capacidade e experiência, passando de um conjunto de capacidades orientado por especialistas para uma ampla capacidade em todos os processos, incluindo processos de gerenciamento necessários para a mudança. E a categoria 3, transição gerencial, passando de um ambiente gerenciado por projeto e orientado pelo patrocinador para um ambiente gerenciado por operações e orientado por operações, usando processos normais de gestão de negócios para contratação, treinamento, medição da eficácia do trabalho e processos de supervisão, etc. Fale conosco na Amâncio Quality Consulting. Podemos juntos desenvolver planos de gerenciamento de mudanças para projetos de otimização e ou de melhoria nos processos de sua empresa.
Lembre-se, nesta atualidade complexa, repleta de mudanças rápidas e muitas vezes disruptivas, a competência para gerenciamento de mudanças deve fazer parte do portfólio de conhecimento de sua empresa. Obrigado e até o próximo capítulo.